episódio venho falar de como é que vim parar ao Porto. E essa é uma história que tem muito que se lhe diga e eu vou tentar abreviar. Em primeiro lugar, começa com uma situação trágica, bastante difícil na minha vida, porque perdi uma pessoa que era muito importante para mim, que era a minha melhor amiga, em 1993. Isto foi em maio. Nesse ano eu estava a candidatar-me para a faculdade e o curso que eu queria tirar não existia no Porto. Portanto, o Porto estava completamente fora de questão nas minhas perspectivas, nos meus sonhos, objetivos, não existia sequer, ou praticamente, digamos assim. Conclusão, como é que tudo se desenrola? Como devem imaginar, não estudei nada, não me dediquei a nada, a situação era realmente muito difícil e dolorosa. E como é que eu venho parar ao Porto? Pois é, boa questão, boa pergunta. Vim parar ao Porto assim um bocado aos trambolhões. Claro que tive a ajuda da família, que tive a ajuda de alguns amigos, vim atrás de alguns colegas que vieram estudar para o Porto nesse ano, fui atrás de algumas colegas que foram viver para uma determinada casa, onde eu também fiquei a viver no primeiro ano, primeiro, segundo ano. Portanto, foi assim que foi feito. Eu vim, digamos, mais à boleia. E sim, um bocado aos trambolhões, cheia de frustrações, de tristeza e com nenhuma, senão vontade de fazer amigos ou vontade de qualquer coisa. Aquela fase que supostamente seria uma fase divertida, uma fase de uma nova aventura, conhecer novas pessoas, um outro sítio, perseguir um sonho, um objetivo de vida, que era tirar aquele curso, o ânimo, o estímulo que vem associado das novas experiências, da nova cidade, fazer as coisas à minha maneira, sair da alçada da casa dos pais, das ordens, a liberdade, bem, enfim, tudo isso, embora estivesse lá guardado atrás, não era aquilo que eu tinha presente. A minha vinda para o Porto, eu prefiro dizer que foi realmente um bocado aos trambolhões e muito à boleia e sem esse estímulo e essa vontade toda, mas foi e aconteceu. Os primeiros tempos foram difíceis. Não digo que não me desse um pouco às coisas, às pessoas, claro que há sempre um convívio, há sempre uma conversa, há pessoas da terra, mas foi difícil. Eu realmente não queria fazer amigos e a minha situação era muito revoltada mesmo. Vir para o Porto não era a situação ideal, mesmo em termos. Enfim, isto tem mais que se lhe diga, mas eu não vou entrar a fundo, que acho que não é o mais relevante. O mais relevante vem a seguir. Como é que eu me fui dando? Fui-me abrindo aos poucos, fui-me abrindo com as iniciativas das outras pessoas que conversavam, que me convidavam para sair. Lembro-me da primeira aula que tive na universidade, de me chamarem, de me esperarem, aliás, depois logo da primeira aula, para irmos tomar café. Aquilo surpreendeu-me bastante, eu não estava nada à espera, mas depois aceitei. E como esta situação, outras ocorreram, e ainda bem que eu aceitei, porque assim, pouco a pouco fui-me dando, pouco a pouco fui-me entregando. O Porto estava lá atrás, no background, no cenário, a envolver, a permitir tudo isto e muito mais. Eu é que ainda não dava setembro, outubro, novembro, mais ou menos quando começa o ano letivo. A ideia que eu tinha do Porto era negativa, não era uma ideia positiva, vá lá, vou colocar assim. O Porto para mim era uma cidade a subir e a descer, extremamente escura. Eu diria até que não me estimulava mesmo quase nada, se é que estimulava alguma coisa. Não via beleza no Porto. Via apenas uma cidade, um centro muito urbano, com muita gente, com muitos carros, com muitos edifícios, com muito antigo e via pouco mais. Como disse, o Porto já estava ali a parar aos bocadinhos, foi envolvendo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, até eu começar a senti-lo. E tudo começa num determinado dia, ou melhor, numa determinada noite. Neste primeiro episódio é sobre isso que vos venho falar, sobre o momento em que aquele clique acontece. À noite fui colocar o lixo, portanto imaginem que coisa mais comum de fazer, foi com uma colega de casa, íamos ali na conversa, assistimos, ainda tivemos a oportunidade de assistir ali a um debate
entre marido e mulher, nada de grave, mas ficou-me na memória por causa da criatividade muito à moda de Porto, com que um e outro argumentavam sobre ir para casa ou não ir para casa. Enfim, colocámos o lixo e voltámos para casa. Nunca me esqueci. A referência que eu tenho é que foi a partir dali, a partir daquela brincadeira de ir pôr o lixo e das brincadeiras que nós fizemos até chegar a casa, foi todo aquele encadeado de gestos, de atitudes, de convívio, de brincadeiras. Quando eu entro em casa e vou subir para o meu quarto, porque o meu quarto era no último andar da casa, era um género de uma república. Quando vou subir, tenho como que uma epifania. Aquele momento em que se faz luz. Aquele momento em que parece que percebemos aquilo que esteve sempre ali à nossa volta, esteve sempre ali à nossa frente e nós nunca demos por ela. Como eu gosto do Porto, como eu gosto de viver aqui, como eu gosto de estar aqui. Como se fosse aquela situação em que nós passamos não sei quanto tempo com aquela pessoa ao nosso lado, que é nosso amigo, é nossa amiga, com quem nós desabafamos, dizemos as piadas mais fuleiras que podem haver e são as únicas pessoas que se riem delas. Podemos contar aquilo que quisermos. Enfim, às vezes até estamos no silêncio só porque estamos e estamos bem assim. E de repente, num dia qualquer, olhamos um para o outro e não sei, parece diferente. Surge-nos de uma maneira diferente. Parece que passamos a ver aquela pessoa por quem ela realmente é e a importância que ela realmente tem. Até aí não estaríamos preparados, será mais isso. Já se estava ali a maquinar, a engendrar, a aparecer, a fazer florescer, a querer vir para fora. Este amor pelo Porto, este sentimento de que finalmente encontrei aquele sítio em que quando me perguntarem de onde é que és, eu vou responder: sou do Porto. A partir daí, a minha vida transformou-se. Se eu já saía um pouco, se eu já convivia, se eu já me expandia, se eu já me ia permitindo algumas experiências, a partir daí foi uma aceleração total. Comecei a querer conhecer mais do Porto, a conhecer melhor o Porto, a ir a sítios, a eventos, conhecer pessoas, ouvir músicas, bandas, concertos, enfim, ter a experiência da minha vida. Então, mergulhei no Porto. E o Porto deixou-me mergulhar. Completamente transparente, fomos pouco a pouco construindo a nossa relação. Mas seja como for, vamos dando aqueles primeiros meses, primeiro ano de grande intensidade, e então muita coisa aconteceu durante esse ano e nos anos seguintes também. Mas eu isso deixo para os próximos episódios, para vos contar e vos levar a conhecer também um pouco mais sobre esse Porto que um dia foi e o Porto também que hoje é. Neste misto e nesta junção de passado e presente, eu vou aproveitar também neste episódio para falar um pouco mais sobre o presente dessa rua, da Rua Formosa. Já vos contei o que é que me trouxe, como é que eu vim, como é que eu vi ao Porto, o que é que foram os primeiros tempos, depois como é que fui lidando, aquele clique onde ou a partir de onde é que acontece, como é que acontece, e agora vou-vos falar um pouco mais sobre a própria Rua Formosa, partilhar convosco algo muito interessante que eu conheci nessa rua, não em 1993, mas muitos, muitos anos depois, quando regressei ao Porto. Eu acho que vocês vão gostar. É a verdadeira magia que o Porto consegue criar e transformar.